Bom dia! A partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer aos inúmeros e-mails que nós recebemos no nosso site iidc.org.br e pelo e-mail iidc@leandropinto.adv.br. Meu muito obrigado por você aí de casa que mandou pauta, que chamou a atenção para o nosso programa, que indicou pessoas a serem entrevistadas. Muito obrigado a você e continue. Afinal, o IDC só cresce como está indo, graças aos telespectadores, graças aos advogados, aos estudantes que contribuem para o nosso instituto. Meu muito obrigado. O livro da semana é o curso de Direito Tributário da desembargadora Regina Helena Costa. Eu indico o livro porque a professora Regina, além de ser uma grande estudiosa do direito tributário, sempre se dedicou a esse assunto. Tem várias obras escritas e é muito séria no trabalho dela. Então, você de casa, se quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site, idc.org.br, preencha o cadastro e nós estaremos sorteando esse livro no final do mês. Hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante, com referência ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao trabalho que o Ministério Público vem fazendo para minimizar os problemas financeiros, os problemas de lavagem de dinheiro que ocorrem ao longo, não só no estado de São Paulo, mas com mais ênfase, porque é o maior estado da nação, mas ao longo do estado do Brasil inteiro. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão Legal o Dr. Blatt, que é promotor aqui em São Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Leandro. É um prazer estar aqui contigo e com seus telespectadores. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter recebido, por ter aceito aí o nosso convite. É uma honra. Doutor, nós sabemos que os crimes financeiros no Brasil não são poucos, né? E que para combater esse tipo de crime tem que ter inteligência e usar a inteligência. O que o Ministério Público do Estado de São Paulo vem fazendo com referência a isso? Olha, na verdade, desde a publicação da lei, né, 9.613 de 98, na lei de lavagem de capitais, o Ministério Público tem, obviamente, engatinhado, né, diante desse problema, que é um problema que atinge não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? O problema dos crimes de ordem econômica. Inclusive, a primeira denúncia oferecida no Brasil, os crimes contra a lavagem de capitais, foi oferecida na época por mim e por mais uns companheiros, no caso da máfia dos fiscais. E nós tivemos muitos problemas, até porque o Poder Judiciário não estava devidamente preparado para compreender, né, a dimensão dos crimes econômicos. E de lá para cá, obviamente, muitas coisas aconteceram. Nós tivemos aí casos de grande relevância no mundo jurídico, aí na esfera penal, porém, eu entendo que ainda os instrumentos são arcaicos, as polícias não estão devidamente preparadas no combate à lavagem de capitais, muito embora já exista um progresso importante. Nós temos um problema, assim, que eu acho que é um problema de ordem nacional, que é a espetacularização das ações da Polícia Federal e de outros órgãos com relação aos crimes de colarinho branco, né, e até mesmo alguns projetos que estão em trâmite no Congresso Nacional, que visam, obviamente, assegurar a impunidade a determinados elementos, né, que cometem esse tipo de criminalidade. Que é Como funciona isso? Eu acho que, por exemplo, o projeto do deputado federal Mentor, anistiando, né, ou permitindo as pessoas que têm contas no exterior e que não apresentaram, obviamente, suas declarações à Receita Federal, repatriar esse dinheiro sem, obviamente, pagamento de imposto? Sem pagamento de imposto ou com uma redução considerável, desde que o dinheiro seja repatriado, sem saber exatamente a sua origem, se é de caixa 2, de empresa, ou se é de tráfico de drogas. O importante para esse deputado seria que esse projeto passasse para que o dinheiro voltasse para o país. Mas não é assim que as coisas têm que funcionar. Se viesse até de corrupção, né, como é o grande caso. Certamente muito dinheiro, inclusive dinheiro que serviu, inclusive, sobras de campanha, dinheiro Sim. não contabilizado, né, exemplo do que aconteceu no Mensalão. Então, essas coisas, como a população e os operadores do direito normalmente não gostam de matemática, não gostam de contabilidade, só para perguntar para qualquer telespectador do seu programa, né, da área jurídica, quem gosta de matemática, né, ou quem gosta de contabilidade, ou quem gosta de uma análise financeira. A maioria vai correr, exatamente por conta dessa resistência do mundo jurídico, que essas forças ocultas, né, a estabelecer que os crimes financeiros restem aí impunes pelo Brasil afora.
Bem ou mal, existe um lobby por trás disso, né, doutor? Não dá para ser tão ingênuo ao ponto de imaginar que a legislação ela não se adequa às necessidades da sociedade por conta, exclusivamente, por uma falha do Congresso Nacional. Existe também um interesse por trás disso tudo, né? Interesse econômico brutal, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma grande instituição financeira com sede na Avenida Paulista, né, em um determinado andar, né, dessa sede, dessa grande instituição financeira, as malas de dinheiro chegavam para ser encaminhadas a paraísos fiscais. Ou seja, é claro que há interesses de ordem econômica de grande vulto e isso... E o próprio meio escuso, né? Porque isso não se justifica. Acaba servindo como barreira para que seja dada uma efetiva legislação e, mais do que isso, se aparelhe o Estado, né, a polícia, o Ministério Público, as varas especializadas que já existem, por exemplo, na esfera federal, mas não existem na esfera estadual, no combate à lavagem de capitais, por exemplo. O Ministério Público já se preparou para essa nova demanda na sociedade? Nos últimos anos, o Ministério Público tem engatinhado, como te disse, obviamente, já deu alguns passos, talvez até, mas ainda é pouco. Mas existe já um grupo criado dentro do Ministério Público chamado GDEC, que é um grupo exatamente especializado no combate à criminalidade econômica. Alguns colegas lá trabalham com alguns casos dessa magnitude, mas temos um laboratório de análise de lavagem de capitais dentro da estrutura do Ministério Público Estadual, mas isso ainda é insuficiente diante da demanda e, obviamente, da magnitude desses crimes que são praticados. Doutor Blatt, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria de convidar todos vocês aí de casa a ingressar no nosso site idc.org.br e lá vocês terão acesso a todo o Conexão Legal, a todos os programas e também a diversos artigos que nós publicamos lá no nosso site. Também convido você a me seguir no Twitter, porque pelo Twitter nós mandamos, entre outras coisas, pautas dos nossos programas, um novo calendário de acesso ao Conexão Legal, que teve a sua grade aí alterada na TV Justiça e também nas TVs afiliadas. Então fique ligado lá no nosso Twitter, fique ligado no nosso site, que você vai ter informações de ponta com referência ao Conexão Legal e também com informações de todo o mundo jurídico. Nós estamos hoje tendo o prazer de receber no Conexão Legal o Dr. Blatt, que é promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, que está falando um pouquinho sobre crimes financeiros. Nós estamos discutindo, e ele falou no primeiro bloco, com referência às legislações e com referência a um laboratório que o Ministério Público do Estado de São Paulo tem aqui, com referência à lavagem de dinheiro. Dr. Blatt, como funciona esse laboratório de lavagem de dinheiro e qual é o objetivo dele? Olha, foi o primeiro laboratório implantado no país, inclusive com uma parceria com a Secretaria Nacional de Justiça. Quando à frente da Secretaria estava o Romeu Tuma Júnior, foi implementado esse laboratório. É um laboratório que obviamente é integrado por técnicos, né, especializados na área econômica, e o Ministério Público recebeu um software e obviamente toda a capacitação tecnológica para fazer análise financeira de movimentações financeiras suspeitas, obviamente sempre, né, precedidas de ordem judicial. Então, para você ter uma ideia, doutor Leandro, o primeiro laudo desse laboratório, inclusive, ele foi emitido num caso em que eu estou atuando, que é o caso da Cooperativa Habitacional dos Bancários, onde foi possível detectar, inclusive, a movimentação suspeita da Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop, que tem mais de 3 mil vítimas especificamente, e lá nós percebemos exatamente por dia de movimentação, por mês, quantas pessoas foram beneficiadas em determinada conta corrente, enfim, é um nível de detalhamento que até então, até pelo menos o ano passado, nós não tínhamos, ou seja, toda a análise financeira digitalizada. Então é algo que não substitui o laudo pericial, né? É um elemento
a complementar uma ação penal e, obviamente, o laudo pericial, o Instituto de Criminalística, a contraprova com relação à parte contrária, tudo isso, obviamente, dentro do devido processo legal. Mas já é um grande salto de qualidade. E em São Paulo também a Polícia Civil, a Polícia Judiciária também já está com um laboratório desse de tecnologia, exatamente para análise das informações. Mas não adianta ter um laboratório se você efetivamente não preparar pessoas preparadas, os promotores, juízes, advogados, para saber o que pedir ao laboratório. Não adianta ter alta tecnologia se eu não sei o que eu vou procurar. Então, ainda falta um pouco assim, de instrumentos de capacitação dos profissionais da área jurídica. Isso, inclusive, eu estou analisando para a dissertação de mestrado na PUC, na área de Direito Econômico, né, tendo lá como professor orientador o professor Nelson Nazari também, o professor Ricardo Saeg, que tem me ajudado muito, inclusive com sua obra de capitalismo humanista, para que a gente possa, evidentemente, buscar elementos, subsídios a instruir, né, as pessoas que vão trabalhar com esses laboratórios ou trabalhar no combate ou defendendo alguém com relação a crimes financeiros. Sim. Como funciona a processualística desse laboratório? O Ministério Público faz o requerimento para o Judiciário, o Judiciário autoriza e autoriza a quem? O Banco Central? O Banco Central encaminha essas informações, obviamente, passando pelo crivo do Judiciário, a autorização para que se remeta ao promotor, obviamente ele tem o dever de sigilo funcional, é feito este laudo, né, do Ministério Público, que obviamente pode dar início à ação penal, né? É claro que a defesa, ou enfim, as partes interessadas podem contestar esse laudo e eu acho que aí há a complementação necessária do exame pericial, né, do Instituto de Criminalística, ou algum... Não seria nem um laudo, seria um instrumento de prova, né? De prova. Uma prova inicial, sim, né, onde se verifica, e obviamente com mais responsabilidade... A materialização do crime. Com mais responsabilidade do que antes, porque antigamente se pedia... Com fatos, né, doutor? Os fatos concretos. Porque antes se narravam os fatos, mas não se tinha uma efetiva prova. A questão da dinâmica financeira, sim, ficava meio que com assim, um aspecto fantasmagórico na ação, sim, penal, né? Ou seja, não se tinha algo concreto. E até pelo princípio da celeridade processual, sim, isso é importante. Eu acho que é de fundamental importância, não só para o Ministério Público, mas para a defesa, para as partes, aqueles que estão, obviamente, envolvidos no devido processo legal, como mais um instrumento, né? Obviamente, a busca da verdade real no processo penal. Acho que é de fundamental importância. Então, a gente ainda está amadurecendo dentro dessa área de delitos econômicos. O Ministério Público tem alguma expectativa de qual é o montante hoje de desvio, ou até mesmo no aspecto de crime de lavagem? Olha, essa questão me parece um tanto quanto complicada, porque o Estado como um todo, o Ministério Público, o Judiciário, os órgãos oficiais pegam a informação, né, e a maltratam, né? Ou seja, a matéria-prima do Estado é a informação, que a informação é o objeto mais maltratado, né? Ou seja, há poucas perspectivas, poucas informações, e agora, né, com a informatização desses órgãos, há a possibilidade de se começar a fazer um levantamento preliminar disso que o doutor Leandro acabou de levantar, com relação ao prejuízo efetivo, ou quanto se movimenta em milhões e milhões de dólares ao ano com relação aos crimes financeiros, lavagem de dinheiro, evasão, etc. Doutor Blatt, nós sabemos que hoje, até por força da informatização, todo o nosso sistema é informatizado, a Receita Federal, a própria Polícia de São Paulo, o Ministério Público por esse laboratório, mas efetivamente, tudo isso se fala, tudo isso se conversa, a integração de todos esses sistemas, mas vou te pedir para responder no próximo bloco, que o pessoal de casa vai ter que passar aí pelos nossos comerciais. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje falando um pouquinho sobre crimes financeiros,
e temos o prazer de receber o Dr. Blatt, que é promotor aqui no estado de São Paulo. Dr. Blatt, nós falávamos a respeito da integração de todos os órgãos, de todas essas informações, não é isso? Efetivamente, essas informações da Receita Federal, do Banco Central, da Polícia Federal e do Ministério Público, elas interagem para monitorar não só as pessoas, mas também os crimes? Olha, essa visão, né, de trabalho integrado, né, ela na verdade veio ao longo dos últimos 10 anos sendo implementada, em especial nas chamadas task forces, né, ou forças-tarefas, a partir de alguma investigação criminal envolvendo crimes financeiros. Então, os organismos hoje se conversam. O problema é que são linguagens diferentes, né? Então, o COAF, Banco Central, Receita Federal, Ministério Público, Polícia. O problema que eu ainda encontro como sendo algo assim absolutamente divergente, por exemplo, são os interesses. Por exemplo, os órgãos de fiscalização, de recolhimento de tributos, por exemplo, estão preocupados na arrecadação, enquanto que os órgãos do Ministério Público, Polícia Judiciária, estão preocupados na responsabilização criminal ou na identificação criminal das pessoas. Ou na existência de um crime. Na existência de um crime, eventualmente, indício de um crime. Então, o que acontece? Às vezes esses órgãos, exatamente por terem em destaque interesses absolutamente conflitantes, acabam as suas informações sendo, obviamente, utilizadas em detrimento da investigação criminal. Sim. E eu quero até pedir licença para reafirmar isso realmente, porque eu tive a oportunidade de entrevistar, a questão de um ano atrás, o pessoal da Receita Federal, e o auditor que me cedeu a entrevista, ele inclusive fez referência a isso. Ele diz, olha, muitas vezes nós recebemos do Ministério Público, do Judiciário, informações de pessoas que movimentaram volumosas quantias de dinheiro e por muitas vezes nós não abrimos procedimento porque aquele dinheiro foi recolhido do imposto. Exatamente. Né? Então nós não nos atentamos necessariamente àquela ordem judicial. Então não é porque nós recebemos uma ordem judicial que nós ingressaremos com uma verificação das contas. Por quê? Porque no nosso computador aqui diz que ele está pago, ele é um bom cliente, vamos dizer assim, um bom pagador de impostos. É um bom contribuinte, né? O problema é o seguinte, que essa divergência, né, ideológica do próprio Estado que entra em conflito acaba gerando uma confusão enorme. Até porque é bom que se diga ao telespectador que, por exemplo, os crimes de sonegação fiscal não estão entre os crimes de lavagem de capitais, por exemplo. Ou seja, ou o sujeito sonega imposto, ou ele, na verdade, pratica os crimes... São crimes distintos, né? Mas, nos crimes de lavagem de capitais... E até capitais, a procuradoria é distinta, né? Exatamente. E mas quando há crimes envolvendo a lavagem de capitais, se pede o apoio da Receita Federal, se tem as informações fiscais fundamentais, e já aconteceu isso no passado, numa investigação há um tempo atrás, em que eu atuei, em que o investigado tinha lá 600, 700 mil reais de dinheiro não justificado, que era exatamente proveniente de crimes de corrupção, e a Receita Federal foi lá, autuou o cidadão, ele foi correndo, óbvio, até a Receita Federal e recolheu o valor devido e ficou muito contente com a atuação do próprio Estado, que naquele momento se colocou em absoluto conflito. Então, enquanto não houver uma existência de uma linguagem concordante, ou que seja levada para o efeito, né, do interesse público primário, né, ou seja, exatamente coibir a prática criminosa, o que é mais importante, recolher tributos ou coibir infrações penais? Né? Os dois têm a sua relevância. Mas... Até porque, a bem da verdade, aquele dinheiro como um todo deveria ser devolvido para o Estado. Devolvido para o Estado. E aí também há necessidade de verificar que a política, né, de investigação não pode apenas atingir os pequenos peixes, né? Ou seja, normalmente se faz essas investigações e elas, por vezes, não prosperam, até por decisões judiciais, etc., onde não se pegam os grandes tubarões. Ou seja, é importante também a dinâmica, né, nesse tipo de crime, que as pessoas estão preocupadas também com a prisão. Mas os grandes somente pela inteligência, nós conseguiremos... Só pela inteligência e, obviamente, sem a espetacularização das investigações. O que aconteceu com algumas operações que nós vimos aí recentemente na história brasileira, em que se perdeu a grande oportunidade de se pegar pessoas, obviamente, que fizeram
coisas que deveriam ser atingidas pela justiça criminal, mas acabaram... E que foram os efetivos mentores disso tudo? E acabaram sendo beneficiados pelo desastre da investigação, ou seja, vazamento de informações, a coleta equivocada de provas. Até antijurídica das provas? Até antijurídica. Então, é muito importante que se faça hoje um trabalho sério, direcionado, né, a atender o interesse público e não o interesse daqueles que querem ganhar, pessoais e momentâneos, né? Ganhar, obviamente, se tornar uma celebridade imediata para, na eleição seguinte, se candidatar a alguma coisa. Mas, infelizmente, nós temos muitos exemplos disso pelo país e exemplos bem-sucedidos, né? Como foi o caso de operações em que o delegado se tornou deputado. Pois é, eu obviamente, nesse caso especificamente, que é a Operação Satyagraha, eu lamento muito que se tenha perdido a oportunidade, assim como também a Castelo de Areia e tantas outras operações, em que se buscou o efeito midiático, né? Muitos até me criticam que no passado nós fizemos algumas operações que foram levadas a conhecimento público, mas nós sempre estivemos, em todas essas nossas operações, concentrados na produção. Focados. Focado. Óbvio que há repercussão, a repercussão midiática é importante, claro que há interesse público na publicidade de alguns atos. Agora, você não pode fazer execração pública ou utilizar esse mecanismo para proveito pessoal. E até mesmo agir envolvido nessa mídia toda e sair captando provas que serão, pelo judiciário, consideradas como inaptas. Ilícitas, né? Eu acho o seguinte, que há determinados mecanismos que nós não podemos esquecer que quem faz a investigação é um agente público. Ele está sujeito à lei, né? E obviamente deve cumprir a lei, né, com absoluto rigor. Se ele vai obter provas, né, praticando crimes ou praticando ilícitos, na verdade ele está transformando o Estado num Estado criminoso. Isso também é inadmissível, né? Ou seja, a gente não pode implementar um estado de exceção exatamente para investigar grandes criminosos que não podem ser alcançados pela lei. É necessário que se faça investigações com propriedade e com inteligência. Doutor Blatt, mas é importante também dizer para o pessoal de casa o seguinte: quando a gente fala em crimes financeiros, muita gente tem a ideia de que são crimes ligados a uso de drogas, os crimes ligados a crimes, organizações criminosas, e não são simplesmente esses crimes, né? Nós temos conhecimento de crimes que são cometidos por grandes empresas, a partir do momento em que elas criam lá seu Caixa 2, e esse Caixa 2 fomenta uma série de outras ações, que dessas ações advém crimes de corrupção, crimes de colarinho branco, de forma geral. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional. E assim, a ação do Estado muitas vezes se preocupa em prender o criminoso, quando na verdade é um dos segmentos importantes. Não só, é importante também destacar uma parte da investigação na recuperação desses ativos que foram desviados. Então, o que se vê muito eventualmente, algumas prisões, e obviamente essas prisões ao longo do tempo são revogadas, e as pessoas respondem em liberdade, mas o problema maior não é detectado ou não é alcançado, que é exatamente a recuperação judicial desses valores. Até conversando uma vez com um agente da FBI, ele dizia o seguinte, que o lugar que mais dói no corpo humano é o bolso. É o bolso. Né? Isso é um ditado, inclusive, popular. Ele dizia lá nos Estados Unidos, eles não estão preocupados só em prender o sujeito, Sim. mas tirar tudo que o sujeito tem, que obteve ilicitamente. Então, falta ainda, um pouco ainda, assim, de traquejo, de maturidade, para se alcançar na investigação criminal a recuperação desses ativos que são provenientes de ilícitos financeiros ou crimes de lavagem de capitais e assim por diante. E também o uso da inteligência nesse sistema, porque hoje nós percebemos que o Brasil gasta mais para tentar obter de volta esse dinheiro do que o dinheiro que efetivamente retorna, contratando escritórios de advocacia internacionais, não usando aqui bons advogados que nós temos no Brasil, e vai me permitir até falar um pouquinho da OAB, porque a OAB tem condições, por meio das suas diversas sessões, de ajudar nesse trabalho do Estado, né? E aí existem grandes escritórios de advocacia que não são usados nesses trabalhos. Então, hoje,
é despendido milhões e milhões de dólares para se reaver esse dinheiro. Muitas vezes esse dinheiro tem, pela própria burocracia do sistema, não é à toa que os países conhecidos como paraísos fiscais são paraísos fiscais, porque eles têm toda a blindagem jurídica. A sonegação lá é permitida, ou seja, o que é produto de sonegação pode permanecer. Sim, não se pergunta de onde vem o capital, né? O que se garante é a blindagem desse capital, né? E você precisa de um grande arquétipo jurídico para conseguir comprovar para aquele país, né, que tem lá sua soberania, de que aquele dinheiro foi objeto de um ato ilícito, né? Crime. De um crime, senão eles não justamente, senão eles não permitem a expropriação primeiro e depois a repatriação desse dinheiro. Isso é muito importante deixar muito claro, que a conduta também do nosso país com referência a esses crimes, ela está sendo equivocada. Ela tem que mudar um pouquinho até a inteligência, a forma de se tratar com referência a isso. Eu, por exemplo, na questão de lavagem de capitais, eu aprendi muito, não há nada de ilícito nisso, ao contrário, foi uma honra, aprendi com alguns advogados que trabalham, obviamente, junto ao mercado externo. Sim. Que defendem que tem a prática efetiva disso. Que conhecem toda a legislação internacional, que estão absolutamente capacitados para, por exemplo, trabalharem como assistente da acusação. Lógico, ou até como acontece muito nos Estados Unidos. Exatamente, habilitados para buscar esse dinheiro de volta. Infelizmente, nosso tempo terminou. Meu muito obrigado. Eu agradeço, doutor Leandro. Viu? E até uma próxima vez. É um prazer. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Até uma próxima semana em Conexão Legal.